Muito bem, pessoal, essa é a continuação da aula de tecidos musculares que nós estávamos falando. Se você ainda não assistiu, por favor, clica aí nesse linkinho que apareceu para você lá em cima e você será direcionado para ela, tá? Essa parte aqui foi o que faltou daquela aula, que foi falar sobre os tipos de fibra e da própria contração muscular com um pouquinho mais de detalhe. Então, bora começando a falar dos tipos de fibra. Pessoal, eu preparei uma tabela para vocês comparando esses dois tipos de fibra, bem tranquilinho, tá? Então, perceba aqui que nós temos fibras do tipo 1 e 2. E algumas características que eu separei aqui para a gente poder comparar legal elas aí, tá? Primeiro, número de mitocôndrias e mioglobinas. Perceba que a fibra do tipo 1 tem bastante mitocôndria. Lembra que mitocôndria é a organela responsável pela produção de ATP, beleza? Via aeróbica, utilizando O2. Mioglobina, reserva de O2. Tipo 2 tem pouca. Isso confere a cor mais avermelhada, um vermelho escuro, para as fibras do tipo 1, tá? Já as fibras do tipo 2 têm uma coloração vermelho claro, tá? E o pessoal costuma chamar de branca, mas na verdade é vermelho claro. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Muito bem. Aí, vermelho claro, né? Ou branco. Por isso chamado de fibra vermelha do tipo 1 e fibra branca do tipo 2. O metabolismo nas fibras do tipo 1 aeróbio, tipo 2 anaeróbio principalmente. A gente vai falar disso já já também. Qual é a diferença desses metabolismos, o que eles significam, tá? Velocidade de contração. Pessoal, a velocidade de contração das fibras que apresentam mais mitocôndrias e mais hemoglobina, comparada às fibras do tipo 2, é um pouco mais lenta, tá? Já as do tipo 2 são as mais rápidas possíveis. Resistência à fadiga, né? Quanto que essa fibra consegue resistir após uma sequência de trabalho? Bom, a fibra do tipo 1, ela tem uma resistência à fadiga extremamente elevada, até porque ela produz muito menos ácido lático, né? Uma vez que ela tem um metabolismo aeróbico, principalmente, né? Utilizando O2. Então, ela vai resistir bastante à fadiga muscular. Já as fibras do tipo 2 têm uma baixíssima resistência. Se a pessoa continuar fazendo este exercício por muito tempo, que demanda muito dessa fibra do tipo 2, essa fibra vai acabar entrando num processo de fadiga muscular. Glicogênio, pessoal, rara reserva de glicogênio nas fibras do tipo 1, tá? Então elas contam mesmo com a nutrição vinda pelo sangue, tá? E as fibras do tipo 2 têm bastante glicogênio no seu sarcoplasma. Bom, com base em tudo isso que a gente acabou de ver, você pode inferir para que tipo de exercício é melhor um ou outro, tá? Exercícios de longa duração, pessoal, vão aí precisar então de um tipo de metabolismo aeróbico, né? Com produção de ATP utilizando o O2, porque produz muito mais ATP a partir de uma mesma quantidade de glicose. É um processo que demora um pouco mais para ser feito, contudo, tem um rendimento energético muito maior. Tá? Então, as fibras do tipo 1 são ideais para exercícios de longa duração, mas de baixa intensidade. Baixa intensidade, assim, é relativo, né? Comparado com os exercícios de alta intensidade que a gente vai falar aqui. Então, o que seria isso? Seria, pessoal, uma maratona, por exemplo. Vamos pegar os extremos para ficar mais fácil, né? Mais facinho da gente conseguir comparar. Uma maratona seria um ótimo exemplo. Já as fibras do tipo 2, que tem um metabolismo, né, um pouco mais rápido, vamos dizer assim, contudo, sem o uso do O2 predominantemente, essas fibras, pessoal, elas têm, então, como a gente acabou de ver, uma resistência baixa à fadiga, né? Portanto, ela não pode ser demandada por muito tempo no mesmo exercício. Então, são exercícios de curta duração e, normalmente, de alta intensidade. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Um levantamento de peso, né? Tem que durar pouco tempo. Ou uma corrida de 100 metros. Você pega o Usain Bolt aí, né? Em torno de 9 segundos uma corrida com esse cara, né? Correndo 100 metros. Então é isso, pessoal. O Usain Bolt, se a gente fosse fazer uma análise, ele teria muitas fibras do tipo 2. Tá? As pessoas têm os dois tipos de fibra, mas aqui a proporção muda. Tá? Muda como? Muda de acordo com o seu padrão genético. Tem gente que tem mais tendência de ter um tipo do que outro. E de acordo com o treino que você faz no seu dia a dia. Você pode estimular a manifestação aí de fibras do tipo 1 ou de fibras do tipo 2. Tudo bem? É por isso que se você pegar o Usain Bolt, por exemplo, por ele para correr uma maratona, ele não vai se dar bem, porque o tipo de fibra predominante nele não é um tipo de fibra adequado para uma maratona. Então, basicamente, é essa a ideia aqui. Bom,
Tudo isso que eu acabei de falar faz sentido se você conhece, né, quais são as formas de fornecimento de energia presentes numa célula muscular. Pessoal, a primeira forma de energia disponível para que ocorra a contração e até o relaxamento é o próprio ATP livre, mas a quantidade de ATP livre no citoplasma, que já está pronto, é muito pequena, então é consumido rapidamente. Se você começa uma atividade aí, em torno de 2 segundos você já consumiu todo o ATP nessa célula que entrou num processo de contração. Tá? Então, acaba rapidinho. Em seguida, vem um tipo de reserva chamado de fosfocreatina. É muito interessante a fosfocreatina. Ó, não assusta com esta imagem. Eu vou tentar simplificar o máximo possível. Tá? Isso aqui são enzimas que vão atuar nesse processo. Aqui o PCR é a fosfocreatina e o CR é a creatina livre. Então, o que, que acontece, pessoal? A fosfocreatina na verdade, uma molécula altamente energética, igual ao ATP, bem energética. Então, ela tem um grupo fosfato ligado a ela. Esse grupo fosfato pode servir para quê? Para que uma molécula de ADP, adenosina difosfato, né, que só tem 2 fosfatos, possa ganhar esse fosfato daqui rapidamente. Então, voltando a produzir o quê? Voltando a produzir o ATP. Então, ó, se liga aqui. Eu tenho uma fosfocreatina, essa fosfocreatina armazena fosfato para que este ADP se torne rapidamente um ATP. Então, basicamente, a fosfocreatina cortou o caminho na produção de ATP, então consegue produzir ATP rapidinho. Esse ATP vai ser gasto na contração, liberando novos ADPs. Tá? E se não tem uma demanda grande por ATP? Se não tem uma demanda grande, a célula consegue fazer o contrário. Ela consegue transferir o fosfato dos ATPs para uma creatina, transformando ela em fosfocreatina, então criando uma reserva de fosfocreatina. Tudo bem? Então isso é muito rápido, essa produção de ATP se torna muito rápido. Mas, de novo, a quantidade de fosfocreatina que a gente tem de reserva não é muito grande. Então, ela consegue fornecer uma reserva de ATP aí de 5 até 8 segundos depois que o ATP livre já foi consumido. Tá? Muito bem. Deixa eu trazer de volta aqui. Aí. Tá, e aí? Depois que acabou o ATP livre, acabou a fosfocreatina. Como é que faz? Aí nós temos uma reserva do glicogênio muscular. Tá? O glicogênio muscular é uma reserva de glicose polimerizada e pode durar um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada pessoa. Mas é em torno de um minuto e pouquinho. Tá? A gente consegue, quebrando esse glicogênio, liberar a glicose e essa glicose pode ser consumida para liberação de energia para a produção de ATP rapidamente. Só que esse tipo de mecanismo, pessoal, é um mecanismo, como vocês podem ver, anaeróbio. O que isso significa? É feita aqui uma fermentação do tipo lática. Então, isto libera ácido lático. Então, apesar de ser bem mais rápido que o mecanismo aeróbico, né, vai ter um acúmulo de ácido lático e produz menos ATP também. Vamos lembrar que produz 2 ATPs apenas aqui. Isso é para uma outra aula, a diferença da fermentação para a respiração celular, mas produz menos ATP do que o uso do O2. Tá? E esse ácido lático, se permanecer se acumulando por tempo indeterminado, ou por um tempo muito prolongado, vai acabar ocasionando a fadiga muscular e esse músculo vai ter problemas para funcionar. Pode até ocasionar um processo de cãibra. Muito bem. Beleza, consumiu meu glicogênio. O que vem aí para mim? Pessoal, aí vem o metabolismo oxidativo. O que é o metabolismo oxidativo? É a respiração celular com o uso de O2, que é a que mais consegue produzir ATP, mas demora um pouco mais, tá? Esse tipo de metabolismo pode consumir tanto carboidrato como a glicose, como lipídio e até mesmo proteínas podem ser consumidas nesse processo. E aí vai produzir bastante ATP. Então perceba que, como demora mais, é o último dos mecanismos aí a serem ativados, então é por isso que fibras que têm bastante mitocôndria, vamos lembrar que a respiração celular, né, com oxigênio ocorre dentro da mitocôndria, então é por isso que fibras que têm bastante mitocôndria vão ter predominantemente metabolismo oxidativo. E como demora mais, são fibras aí que vão estar relacionadas a um exercício duradouro. Muito bem. Continuando. Pessoal, vocês podem ver aí, isso aqui eu tirei de um exercício de vestibular. Isso aqui eu tirei de um exercício de vestibular, tá? Onde você tem aqui um gráfico com 4 números e você tem, nesse exercício particularmente, você tinha que saber
apontar aí cada um deles, o que correspondia ao fornecimento de energia. Então, 1, ao ATP livre, 2, a fosfocreatina, 3, ao glicogênio muscular e 4, ao metabolismo oxidativo. Então, a ordem deles aí era importante você saber. Tudo bem? Ok, continuando então. Agora eu vou explicar para vocês a contração muscular e vou encerrar essa aula após esse slide mostrando um vídeo que eu tentei fazer uma dublagem, ficou meio tosca, mas o que importa é a informação, tá bom? E aí a aula se encerra. Então presta atenção nesse slide e depois eu encerro, né, de uma maneira tridimensional, lá numa animação, mostrando para vocês como ocorre esse processo de contração muscular. Basicamente, pessoal, aqui nós temos o filamento grosso de miosina, tá? E o filamento fino aqui embaixo. Aqui é a cabeça da miosina. Então perceba que a cabeça da miosina não consegue se ligar ao filamento fino de actina, porque tem essas proteínas aqui, ó, que elas não deixam isso acontecer. Esse conjunto de proteínas são chamados de troponina, tropomiosina. Elas impedem que a miosina se ligue à actina. Bom, quando vem um impulso nervoso, né, que é um processo de despolarização, o que acontece? O retículo sarcoplasmático, pessoal, que a gente já abordou na aula 1, tá? Ele acaba liberando bastante cálcio, principalmente cálcio. E o que vai acontecer? Esse cálcio se liga nessa troponina, tropomiosina, mudando a forma dela, permitindo que a cabeça de miosina se ligue na actina. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Só que isso tem um gasto de ATP. Então, perceba que agora se ligou e aí tem um gasto de ATP. Quando se liga, pessoal, esse ATP é hidrolisado, né, liberando um ADP e um fosfato inorgânico. Tá? E aí muda a forma da miosina, assim que o ATP é hidrolisado. E quando muda a forma da enzima, essa cabeça anda e movimenta, né, o filamento de actina. Tá? Esse movimento acaba liberando o ADP e o fosfato inorgânico. Vou tirar minha cabeça daqui de novo. Muito bem. Fazendo o processo de contração que vocês estão vendo aqui. Tá? Se você não está pegando muito bem o que eu estou falando agora, fique esperto com o vídeo que ele vai finalizar tudo isso que eu estou dizendo. O que acontece, pessoal? Após a contração, essa cabeça de miosina aqui fica fortemente aderida à actina. Fortemente. O filamento grosso fica grudado no filamento fino. Então, o que é necessário acontecer para ele soltar e poder ter o relaxamento? De novo, mais um ATP tem que ser gasto. Assim que se gasta mais um ATP, então volta-se para a forma original, libera mais um ADP e mais um fosfato inorgânico e vem o processo de relaxamento muscular. Ou seja, o que eu quero destacar? Nós gastamos ATP tanto na contração quanto no relaxamento. Tudo bem? Beleza? Então bora lá ver esse vidinho. Já aproveita aí, antes de ver o vídeo, já deixa o seu like aí, deixa um comentário, ajuda a gente, beleza? Se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora agora fechar essa aula com esse vídeo bem legalzinho de contração muscular. Presta atenção aí, ó. Vou tirar minha cara daqui para você. Diferentemente do músculo estriado cardíaco e do músculo liso, as fibras do músculo esquelético são controladas pelo sistema nervoso voluntário. Esse músculo se organiza na forma de fascículos que são agrupamentos das fibras musculares, ou seja, das células. A ordem para a contração dessas células chega por meio de neurônios motores, que transmitem essa ordem através de uma junção neuromuscular. As fibras musculares esqueléticas são compostas por diversas unidades chamadas de miofibrilas, que por sua vez se organizam em sarcômeros. Um sarcômero é composto basicamente por filamentos grossos e filamentos finos. Os filamentos finos deslizam sobre os filamentos grossos no processo de contração muscular. Os filamentos de miosina estão ancorados numa linha central chamada de linha M. Já os filamentos de actina estão ancorados nas linhas Z, que delimitam um sarcômero. Quando as linhas Z se aproximam, nós temos um processo de contração.
O processo de contração consiste em a cabeça de miosina se ligar ao filamento de actina em sítios específicos, promovendo então um movimento que faz com que a actina se movimente sobre a miosina. Para que isso ocorra, é necessário que o ATP seja hidrolisado em uma molécula de ADP e um fosfato inorgânico. Uma vez que ocorre essa hidrólise, é possível então que a cabeça de miosina se ligue ao filamento de actina. E assim que ela se liga, ela tem uma mudança conformacional que promove o movimento da actina. Essa mudança conformacional faz com que o ADP e o fosfato inorgânico sejam então removidos. Nesse momento, essa molécula de miosina está fortemente ligada à molécula de actina e só será desligada com mais um gasto, mais uma hidrólise de ATP. Então existe aí um gasto de ATP tanto na contração quanto no relaxamento. Mas por que que as moléculas, as cabeças de miosina, não se ligam de maneira aleatória na actina? Porque existem outras proteínas que impedem isso, chamadas de troponina e tropomiosina, formando então um complexo troponina-tropomiosina. Esse complexo só muda a sua forma quando existe liberação de cálcio. Então esse cálcio, liberado pelo retículo sarcoplasmático, se liga nesse complexo troponina-tropomiosina, possibilitando com que as cabeças de miosina possam então, com gasto de ATP, se ligar na miosina.